Imagine uma manhã comum. Você acorda, checa as notícias e descobre que o governo acaba de tornar ilegal possuir um dos ativos mais valiosos do mundo. Parece um roteiro de filme, certo? Mas isso já aconteceu. Em 5 de abril de 1933, o presidente americano Franklin Roosevelt assinou a Ordem Executiva 6.102. A partir daquele dia, possuir ouro se tornou um crime nos Estados Unidos. Os cidadãos tiveram apenas 30 dias para entregar todas as suas moedas, barras e certificados de ouro ao governo. Quem se recusasse enfrentaria multas pesadíssimas e até 10 anos de prisão federal. A maioria obedeceu, claro. As pessoas acreditaram na narrativa oficial. Era uma medida temporária, um sacrifício necessário para salvar o país da Grande Depressão. Mas a história não acabou aí. 9 meses depois, o governo, que havia confiscado o ouro a $20 por onça, simplesmente reavaliou o preço para $35. Com uma canetada, a riqueza dos americanos que obedeceram foi reduzida em quase 40%. O governo, por outro lado, aumentou o valor das suas reservas e conseguiu apagar uma parte significativa da sua dívida. O povo perdeu, o Estado ganhou. Esse manual, esse roteiro de confisco e reavaliação, não ficou esquecido nos livros de história. Ele está sendo desempoeirado e reativado agora, diante dos nossos olhos, para uma nova era. Agora, vamos avançar no tempo. Estamos em 2025. O mundo enfrenta uma crise de dívida sem precedentes e os governos buscam desesperadamente uma saída. É então que uma nova ordem executiva é anunciada. Ela cria a chamada Reserva Estratégica de Bitcoin. A mídia global aplaude, chamando de um passo inovador para a modernização financeira, uma forma de garantir a estabilidade na era digital. Mas se você ler o texto legal com atenção, a semelhança com o decreto de 1933 é assustadora. As mesmas palavras, a mesma estrutura, ativo de importância estratégica, essencial para a segurança nacional, autoridade de aquisição obrigatória. A única coisa que mudou foi o ativo. Antes, era o ouro, o Porto Seguro milenar. Agora, é o Bitcoin, o ouro digital. O plano é exatamente o mesmo. Usar o ativo como uma nova âncora, confiscar, reavaliar e apagar dívidas insustentáveis. O processo, que parece complexo, pode ser dividido em 4 fases claras. Um ciclo que já começou a se desenrolar. A primeira fase, que podemos chamar de acumulação silenciosa, já está acontecendo. Desde 2024, governos e bancos centrais, que antes criticavam abertamente as criptomoedas, começaram a comprar e minerar Bitcoin discretamente. O argumento público é sempre o mesmo. É para fins de segurança nacional, para entender a tecnologia, para combater o financiamento ilícito. Mas, na verdade, eles estão construindo suas reservas, posicionando-se antes que o grande público perceba o que está por vir. Eles sabem que quem controla a maior parte do suprimento controla o mercado. A segunda fase será a crise. Em 2026, a bolha da dívida global finalmente estoura. O dólar, a moeda de reserva mundial, começa a enfraquecer drasticamente. A inflação dispara, corroendo o poder de compra das pessoas. O pânico se instala nos mercados. Nesse cenário caótico, o governo declara um estado de emergência econômica. A narrativa será de que medidas drásticas e impopulares são necessárias para evitar um colapso total. A crise não é um acidente, é uma etapa necessária do plano. Ela cria o medo e a justificativa para a próxima fase. E então, em 2027, vem a terceira fase, o confisco. Usando os poderes da emergência declarada, o governo ativa a autoridade de aquisição obrigatória.
Todos os cidadãos e empresas são obrigados a vender seus bitcoins para a reserva estratégica a um preço oficial, fixado bem abaixo do valor real de mercado. As corretoras, as exchanges, serão forçadas a colaborar, entregando os dados e os ativos de seus clientes. Quem tentar resistir, quem tiver seus ativos em autocustódia, será caçado. As punições serão severas: multas impagáveis, congelamento de contas bancárias e, claro, tempo de prisão. A mensagem será clara: não há como escapar do sistema. Finalmente, a quarta e última fase: a reavaliação. Em 2028, com a maior parte do Bitcoin mundial sob seu controle, o governo faz um movimento final. Ele define um novo preço oficial para o Bitcoin, um valor astronômico, talvez $1 milhão por unidade, ou até mais. Com essa nova avaliação, o balanço do governo se expande magicamente. A dívida soberana, que antes parecia impagável, é liquidada ou drasticamente reduzida. O dólar, agora sem valor, é substituído por uma nova moeda digital do Banco Central, o famoso CBDC, atrelada a essa reserva de Bitcoin. O império é salvo. Mas e o povo? A classe média, que tinha suas economias em dólares ou em ativos confiscados, é destruída. A inflação galopante pulveriza o que restou. O ciclo se repete. 1933, 2025. O mesmo roteiro, a mesma tragédia. A história nos mostra que quando um império está em declínio, ele não mede esforços para sobreviver, mesmo que isso signifique sacrificar seus próprios cidadãos. O que vimos com o ouro no século passado foi apenas um ensaio. Mas há uma diferença crucial desta vez. Em 1933, para confiscar o ouro, o governo dependia da cooperação das pessoas e de buscas físicas. Hoje, tudo é digital. O governo não precisa mais bater de porta em porta. Ele já sabe quem possui cada ativo, quanto tem e onde está. Cada transação em uma corretora, cada conta bancária, cada registro digital deixa um rastro. Quando eles decidirem apertar o botão, a transferência de riqueza será instantânea, global e quase impossível de reverter. Tudo o que você acha que possui, mas que está sob a custódia de terceiros, pode desaparecer em segundos. Isso soa alarmista, talvez, mas a história está repleta de eventos que pareciam impossíveis até o dia em que aconteceram. O colapso do Império Romano, a hiperinflação da República de Weimar, a própria Ordem de 1933. Ignorar os padrões da história é um luxo que não podemos mais nos dar. O sistema financeiro, como o conhecemos, está se tornando cada vez mais centralizado e controlado. As moedas digitais de Banco Central, o CBDC, são a ferramenta final para esse controle, permitindo ao governo monitorar, taxar e até mesmo deletar seu dinheiro com um clique. Diante desse cenário, a única forma de se proteger é agir antes que seja tarde demais. A resistência não será nas ruas com protestos, mas sim na forma como você estrutura sua vida financeira. O primeiro passo, e o mais importante, é tirar seus ativos digitais das corretoras centralizadas. Se você não tem as chaves, você tem as moedas. Use carteiras de autocustódia, as chamadas hardware wallets. Aprenda a ser seu próprio banco. Além disso, diversifique para fora do sistema financeiro tradicional e do dólar. Mantenha uma parte do seu patrimônio em ativos reais e tangíveis. Ouro e prata físicos, guardados em um local seguro. Imóveis, terras, ativos que não podem ser deletados ou confiscados digitalmente. Lembre-se da regra de ouro. O que está registrado em bancos, em exchanges e em registros públicos, na prática, não é totalmente seu. Em uma crise, o governo pode e irá reivindicar esses ativos. O decreto hipotético de 2025 pode não ter sido assinado com essas exatas palavras,
mas o movimento nessa direção é inegável. A crescente dívida, a busca por controle, a digitalização do dinheiro e a demonização de ativos descentralizados como o Bitcoin são todas peças do mesmo quebra-cabeça. Eles estão construindo a infraestrutura para o grande reset financeiro. A história está se repetindo, mas desta vez com uma tecnologia muito mais poderosa e um alcance muito maior. O propósito, no entanto, permanece o mesmo: salvar o império, sacrificando o povo. O sistema já está em movimento e a janela de oportunidade para agir está se fechando. A pergunta que resta é simples, e cada um de nós terá que respondê-la. Em qual lado da história você vai estar quando a grande reavaliação começar? Do lado dos que foram pegos de surpresa e perderam tudo, ou do lado dos que viram os sinais, se prepararam e protegeram sua liberdade e seu patrimônio? A escolha é sua. Pense nisso. Obrigado por assistir. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais análises como esta. Até a próxima!